isso. Eu quero que você fale com um tema que vai chamar a atitude. E eu quero falar com vocês hoje sobre a história de Pedro. Aquele Pedro que talvez muitos tenham dito, ele foi fraco, e foi. Nós somos fracos, irmãos. E é necessário que a gente entenda que a nossa fortaleza vem de Deus. Porque quando nós acharmos que nós não precisamos depender dele, está tudo errado. É com ele que eu dou um passo à frente, é com ele que eu acredito no amanhã, é com ele que eu sei que está havendo tudo que essa pandemia, mas é com ele que eu acredito que eu estou sendo protegido e que mesmo que aconteça alguma coisa, ele continua sendo Deus e nós continuamos sendo filhos. Então, eu quero começar convidando você que está aí com uma Bíblia, que você possa abri-la em Marcos 6. E eu quero convidar você a, junto comigo, porque nós estamos aprendendo juntos, a fazermos uma reflexão. E eu quero começar fazendo uma pergunta. Você é ousado ou você é acomodado? 2020 foi um ano desafiante e eu me incomodo, confesso aos irmãos, quando eu escuto e dizer é o pior ano das nossas vidas. Que tal a gente olhar para 2020 como foi o ano em que Deus nos protegeu, que Deus mostrou que é Deus e que Deus não muda? E o quanto nós podemos ter aprendido acerca de dependência. Eu não sei na casa dos irmãos, mas na minha casa, nós tivemos que nos privar de muitas coisas e Deus supriu a nossa necessidade. Não foi a minha vontade, mas a minha necessidade Deus supriu. Nós somos ousados ou nós somos acomodados? Nós nos acomodamos a ter as coisas fáceis e ter aquilo que parece que traz uma segurança. Porque eu quero te dizer uma coisa. Você vive de milagres ou conta milagres? Porque quem é acomodado conta milagres. Quem é acomodado assiste o milagre acontecendo na vida do outro. Quem vive de milagre é ousado, ele dá um passo à frente porque ele tem fé. E fé é não enxergar, fé é não ter controle. Fé é saber que eu preciso descansar. Olha aí, irmã, o seu salmo. Descansar na sombra do Altíssimo. É a minha atitude ir lá e descansar, porque não adianta nós sermos acomodados e pararmos e acharmos que as coisas grandiosas vão acontecer na minha vida comigo caído. Ele nos convida a levantar, ele nos convida a irmos batalhar em nome dele. Nós precisamos passar por todas as dificuldades que nós estamos enfrentando e sermos exemplo. Houve um tempo de pandemia, um tempo de muitas mortes, mas o meu pai, a minha mãe, a minha irmã, que papel nós estejamos desempenhando, nós seremos exemplo de fé, nós seremos exemplo de dependência, nós seremos exemplo de ousadia, nós seremos oportunidade de termos feito a diferença neste mundo. Agora lembra, antes de fazer a diferença no mundo, você permitiu que Deus fizesse a diferença na sua vida, na sua casa, na sua igreja, na sua rua, na sua cidade. E então a gente vem para essa história de Paulo. De Pedro. E vem lá a partir do versículo 45. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. E, tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E, vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tornar-lhes a dianteira.
Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrorizados à vista dele. Mas logo falou-lhes Jesus e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou, e ficaram entre si atônitos. Se a gente for olhar essa história lá em Mateus, nós vamos ver que enquanto os discípulos gritavam, o que aconteceu com Pedro? Pedro teve medo? Teve, com certeza. O medo faz parte. Queridos, não vamos imaginar que esse vento que balançava lá o barco é esse vento que nós estamos passando dessa pandemia. Nós vamos ter medo porque nós somos humanos, nós vamos olhar as coisas talvez com um olhar confuso. Aqueles discípulos que estiveram andando lado a lado com Jesus, eles duvidaram ser Jesus, eles não reconheceram, não compreenderam. Então, vai ter momentos de dor, momentos de perdas que nós vamos estar confusos e é preciso a gente olhar, porque o medo faz a gente ver aquilo como se fosse, e não é isso que acontece. O medo nos paralisa, queridos, e apavorados pelo desconhecido. Aqueles discípulos ficavam gritando, nós vamos morrer, o barco está balançando, as ondas estão gigantes. O que mais nós deixamos de olhar para o que é o centro, para o que é importante, para as evidências de que Deus tem cuidado de mim desde o ventre da minha mãe. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha um plano, um propósito para cada um de vocês, para a minha vida, para a sua vida. Vamos olhar para a nossa história, quantos milagres, quantas providências, quanta bondade Deus teve para conosco. E vem uma dificuldade, se eu olhar para a dificuldade, eu vou ficar desanimado. Tem de bom ânimo. Revigora. Essa dificuldade vai passar e eu estarei contigo durante. Eu estarei contigo antes, durante e depois, porque eu sou Deus presente. Eu não sou Deus que foge, te abandona quando o vento vem. Eu sou Deus que quando te vê em apuros e eu escuto a tua voz, eu vou ao teu encontro. Eu estou disponível. A grande questão é que muitas vezes nós não buscamos. Nós não vamos atrás, nós não acreditamos, porque nós estamos desanimados, irmãos. Nós estamos falando o que é o senso comum, nós estamos dizendo que só tem desgraça, nós estamos dizendo que vamos todos morrer, como se a gente não acreditasse que o nosso Deus nos garante vida eterna. Porque em meio ao perigo, em meio ao desafio, à provação, nós queremos ter o controle e nós esquecemos de exercitar a fé. Queremos ter o controle. É como se, eu perdi um emprego. Eu oro, eu intercedo, eu peço a Deus, só que por trás eu estou falando e dizendo que qualquer emprego que aparecer, eu vou aceitar. Eu estou mexendo os meus pauzinhos. Eu muitas vezes atrapalho os planos de Deus, porque eu não permito que Deus seja o centro da minha vida. Em meio à dificuldade. Jesus veio e disse, não temas. Não temas. Deus continua dizendo, meu irmão, olha para a tua casa, a comida está pouca, os recursos estão poucos, não tema. Deus vai prover. Quando foi que você passou fome? Qual foi? Jesus garante que um filho seu não passa fome. Jesus garante estar conosco. Jesus garante que essa tempestade, esse choro pode durar uma noite, mas a alegria, o renovar,
o refazer vem pela manhã, porque as suas misericórdias duram para sempre. Você acredita nisso, irmão? É nisso que você está olhando? Ou você está de olhos fechados, de ombros caídos, olhando para aquilo que não depende de você, não depende de homem? O nosso Deus é grande, como a irmã disse. O nosso Deus é Deus. Ele é Deus na sua vida. Você ousa? Lembra da história de Davi, um menino. Mas Davi não olhava para o seu tamanho, não olhava para a sua idade. Davi olhava para o poder que ele tinha em nome de Jesus. Jesus continua falando com você. Você consegue ouvi-lo? Nos momentos de desespero, você quer ouvir o quê? Você quer ouvir a voz de Deus ou você quer ouvir o que for conveniente para você? Sabe por quê? Porque todos os outros, os 11, ficaram no barco. Mas teve um que foi ousado. E se você olhar essa história, lá em Mateus, você vai ver. Teve um que disse, se és tu, Jesus, me chama que eu vou até aí. Eu quero ouvir a tua voz, só basta você me chamar. O que mais Deus tem falado contigo e você não tem dado ouvido? Você realmente quer ouvir a palavra de Deus? Realmente você quer ouvir Ele falar profundamente com você? E Pedro levantou-se. Ele foi lá e ele fez o sobrenatural. Pedro andou sobre as águas. Quando todo mundo acha que está tudo perdido, você tem vivido o sobrenatural de Deus ou você tem se afogado? Porque muitas vezes é preciso a gente sair de onde está roubando a nossa verdade de relacionamento com Deus. É essa zona de conforto, é esse viver do mesmo jeito. E sabe o que eu consigo entender com esse texto? É que é nas dificuldades que nós podemos crescer. Porque foi interessante, Pedro andou, mas quando ele sentiu, ele parou de olhar para Cristo, ele parou de focar naquilo que é importante, o olho fixo. E quando ele parou de olhar, ele começou a sentir o que era externo. Ele começou a sentir o vento e disse, esse vento é forte. E sabe o que aconteceu? Quando ele parou de olhar para o autor e consumador da nossa fé, quando ele parou para olhar aquele que antes, há poucos minutos, ele havia dito, Senhor, me chama, diz que é você que eu vou. E depois dele ter andado por sobre as águas, ele simplesmente começa a afogar, porque ele deixou de olhar. Queridos, a pandemia está aí tendo o tamanho que ela tem, gerando as mortes que ela tem. Nós continuamos olhando para quem? Porque se a gente for olhar, nós vamos nos afogar, nós vamos perder a esperança, nós vamos falar como pessoas que não vivem o sobrenatural de Deus. É na crise que você viveu, onde você ganhou marcas profundas de grande aprendizado. Que histórias você tem para contar? Você é ousado, você vive esse sobrenatural, você vive o milagre, você é o milagre. Você fica no barco olhando para a dificuldade, você conta o milagre, você vê o milagre acontecendo na vida da irmã, você vê o milagre acontecendo na restauração de uma vida, numa vida salva, numa vida transformada, mas a sua vida continua sendo acomodada. Porque você esquece de olhar, de ouvir e de esquecer o que está no periférico e olhar para o que é importante. É no caos que se conhece quem é quem. Quem você é durante a dificuldade? Agora eu quero dizer uma coisa, Deus continua sendo Deus. Você pode dizer um amém, um glória, onde você estiver? Deus continua sendo Deus.
Eu lembro de um tempo na minha vida onde financeiramente foi tirado tudo de mim e eu com diagnóstico de que perdendo a memória, tendo convulsões, e eu só dizia isso: Deus, eu quero acreditar que você dizendo sim ou não, o Senhor continua sendo Deus. E eu não preciso depender de homens, eu preciso depender de ti, porque dependendo de ti, eu vou saber quem eu sou, eu vou saber do que eu sou capaz. E eu chegar para um médico e o médico dizer: minha irmã, se a senhora não tivesse exercitado a sua mente, se você não tivesse sido ousada, você era uma jovem inutilizada, uma jovem senhora inutilizada. Deus faz a diferença em nossa vida, meu irmão. Olha que história você tem contado. Você tem contado a história de que tem conseguido olhar para Deus e Deus tem trazido a paz que o mundo não compreende, que Deus tem trazido a providência da qual a sua família precisa. Porque em meio a todo esse caos, você precisa acreditar que pode sair do barco e ir ao encontro, ouvindo a voz e olhando para ele, sem querer sentir o que está aí ao lado. Faça a sua parte, confie, se cuide. Agora, para onde você está olhando? Porque se você olhar para o que é periférico, você vai ficar com medo, desacreditado e duvidando. E a dúvida é o contrário da certeza. O fascinante dessa história é que Pedro saiu do barco e ninguém mais saiu. Ele deu alguns passos e ninguém mais quis. Porque está todo mundo acomodado. Eu quero ver o milagre na vida do outro. Eu quero ver como é que se ele vai dar certo. Talvez a gente não queira tirar, trazer essa mudança, exercitar essa fé que a gente fala. Talvez eu fale muito bonito e eu viva pouco, e por não viver eu não tenha intimidade com Deus. Deus é teu Abba-Pai, Deus é teu paizinho. Se você teve dificuldade de ficar no colo do seu pai, de conversar com ele, Deus está disponível. Deus quer que você fale o que você sente, meu querido. Não é o que o outro acha que você deve falar. Deus quer ouvir, Deus quer que você confesse, Deus quer que você se quebrante diante dele. É interessante a gente entender. Ah, mas para ser ousado é o quê? Essa história mostra que quem saiu do barco e enquanto olhava para Jesus conseguia fazer o sobrenatural, não foi um super-homem, não. Foi alguém que simplesmente decidiu dar um passo. Foi alguém que teve medo. Foi alguém com pouca fé, porque se ele tivesse tamanha fé, ele tinha andado muito mais. Agora ele foi diferente, ele foi ousado. O que você tem saído da tua zona de conforto, que tem trazido mais experiências e que você a cada dia ousa mais, porque você tem o que contar. Deus já está cuidando de mim. Qual a fala que você tem? Apesar do medo, Pedro foi corajoso. A atitude de Pedro sair do barco não é anulada quando ele vai olhar o vento e cai. Nós temos que parar de achar que nós somos perfeitos. Apesar dos pesares, nós precisamos ter ousadia de sair dessa vidinha que nós estamos vivendo e desejar, mas acima de tudo, viver o sobrenatural. Queridos, quem fica no barco conta o milagre dos outros. Aqueles outros discípulos podem contar a história. E o pastor Bueno Fortes, ele diz: quem fica no barco conta milagre dos outros, mas quem tem ousadia de sair contará milagres a seu próprio respeito.
O meu Deus fez isso por mim. O meu Deus cuidou disso por mim. O meu Deus salvou a minha família. Que história você tem para contar pela fé? Que história você tem para contar? Porque já é uma verdade, já é uma evidência de que Deus tem cuidado de você. Pedro sai do barco e anda na água. Ele olhava para Jesus. Precisamos sair da mesmice, de sair do pensamento de passividade, de deixar que o medo nos venha e tome conta de nós. O nosso Deus cuida de mim. Ele é o meu pastor, nada me faltará. Nada. Isso é uma atitude de fé. Do que eu preciso, nada. Pode ser que eu não tenha o que eu deseje, mas não vai faltar nada do que eu preciso, porque eu tenho um Deus que cuida de mim. Você está disposto a sair do barco? Você está disposto a fazer novas coisas? Você está disposto, está disposta a criar uma nova história, a experimentar, ter as suas histórias, as suas experiências? Como é que você conversa com Deus? Você conversa com Deus como se ele fosse alguém indiferente à sua dor, como se ele não te ouvisse, como ele não visse quem você é de verdade? Existem duas histórias que podem ser contadas através desse texto. A primeira história de 11 homens que viram um milagre, de 11 homens que viram o sobrenatural, de 11 homens que viram algo que até então não acreditavam ser possível. No meio de uma tempestade, um deles sai e anda sobre as águas, olhando para Jesus. E o segundo é: este homem viveu o milagre. Apesar de ter caído, ele viveu o milagre. Apesar de sermos falhos, quais milagres nós vivemos e eu me sinto um milagre na mão de Deus? Qual dessas histórias, irmão, é a sua? Estamos com a multidão querendo só olhar, sem sair da zona de conforto, acomodados, falando a mesma coisa, pensando a mesma coisa, sentindo a mesma coisa? Ou nós estamos ali acreditando no nosso Deus, porque eu me relaciono com ele, se eu me relaciono com ele, eu sei quem ele é. E cada vez que nós olhamos para o lado, nós não estamos olhando para Deus. Cada vez que eu olho o que o outro está dizendo, eu não estou escutando o que Deus está dizendo. E foi aí onde Pedro foi falho. É assim onde nós falhamos. A grande questão é: eu já tenho consciência disso, o que é que eu estou fazendo para que eu não continue olhando para o lado, olhando para a tempestade, sentindo esses ventos contrários. Porque o vento vai acontecer e não depende de mim. Depende de mim olhar para Deus. Depende de mim confiar em Deus. Depende de mim sentir-me amado, protegido por Deus. Isso depende de mim. O que acontece no mundo, não. E muitas vezes nós falhamos, nós caímos porque a gente olha para isso, é aquilo que eu quero controlar, ao invés de olharmos para Deus. Esse convite é aquietar e vem. Esse convite de Jesus de andar contra a correnteza, de ter fé, de andar com coragem em meio às adversidades, de ver a luz de Deus no meio da escuridão, de andar como Jesus andou, fazer o que ele quer, sermos sal nessa terra, fazermos diferente, é o mesmo de hoje. Existe um pensamento de Li Tavares que diz: somos chamados a tomar o passo de fé. Não importa se fomos ricos ou pobres.
Não importa se somos ricos ou pobres, experientes ou inexperientes. Precisamos sair do barco. Precisamos para viver o milagre. Se eu fico no barco, eu conto o milagre. 2020, qual história você quer contar a partir de hoje? Vai continuar a mesma, indo com a multidão, assistindo. E aí ele continua. Precisamos ter coragem, ousadia e fé. Ninguém pode te impedir, meu irmão, de fazer a vontade de Deus, se você manter os olhos fixos nele. Se você não tirar o olho dele. Porque quando você vai para a distração, você perde força. Quando você vai na dúvida, você não está mais olhando para o que é verdadeiro. Muitas vezes nós queremos ficar em cima do muro. E o muro já é uma escolha. Eu já contei essa história pessoalmente nessa igreja. Né? Existia um homem que estava em cima do muro e ele olhava para um lado, tinha os anjos. Pule, pule que nós te salvamos. Pule, pule, nós vamos cuidar de você. E ele olhava para o outro, tinha os demônios que nem olhava para ele. E ele olhava os anjos lá querendo cuidar dele. E ele olhava para os demônios nem. Até que ele se invocou e disse, ei, demônios, por que os anjos estão aqui lutando por mim e vocês nem dão trela? E um demônio olhou para ele e disse, porque o muro é nosso. O que está fazendo você sentir tanta dúvida, tanta falta de amor? Olhe para a fonte de amor. Vá lá beber dessa fonte de amor. Vai escutar a voz de Deus e exercite a fé. A fé dá um passo sem o chão, porque é na fé que nós daremos esse passo. É na fé que mesmo com medo nós vamos, porque é com medo. É interessante a gente entender que coragem é agir com o coração, e mesmo com medo nós precisamos exercitar. Mesmo com medo, nós precisamos manter o foco de continuarmos olhando para aquilo que é importante. Quando eu olho, eu não me afogo. Quando eu olho, eu confio. Quando eu olho, eu não tiro a minha atenção, o meu foco no que é importante. Quando eu tiro o olhar, eu caio. Quando eu tiro o olhar, eu sofro, eu machuco. E sabe o que é interessante? É que mesmo sendo falhos, Deus continua sendo Deus que vai oferecer a sua mão. E mesmo caindo, Deus continua sendo Deus, aquele que me ama de forma incondicional, de graça. Eu não pago para ser amada, eu não tenho que ser perfeita para ser amada. Eu não tenho que não errar para ser amada. Ele me ama. E como é que eu tenho lidado com isso? As maiores experiências de fé estão reservadas para aqueles que são ousados. Porque essa ousadia nos dá a capacidade de darmos um passo à frente. Você é ousado ou acomodado? Você decide olhar para Cristo e viver o sobrenatural e viver milagres, ou você quer continuar onde a maioria está e viver contando milagres? Que Deus possa abençoar a sua vida, meu irmão e minha irmã. Que o Espírito Santo possa renovar as suas forças. Que você possa viver o sobrenatural, tendo a capacidade de enxergar quantos milagres que Deus já fez na sua vida e quantos ainda Ele fará. E quanto mais ousado você for, mais oportunidade você terá de viver um relacionamento íntimo com o nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Posso fazer uma oração, minha irmã?